Olá, eu sou o professor André Lisboa, da Escola de Filosofia. Seja bem-vindo ao nosso podcast. E na aula de hoje nós vamos trabalhar 12 conselhos do Pierre Hadot para se conhecer os textos filosóficos da tradição. Então, principalmente por se tratar de um historiador da filosofia, o Pierre Hadot insere um novo conceito fundamental para se compreender como o pensamento filosófico antigo ele era produzido e a partir de qual objetivo? Segundo ele, em diversos livros, ele defende a tese de que a filosofia era uma forma de exercício espiritual. Né? Então, ela utilizava de várias práticas, como a leitura, o diálogo, a audição, a pesquisa, a memorização, o exame aprofundado da mente, e outros elementos, né, como nós conhecemos, já termos conhecidos, por exemplo, como a própria anamnese, eram exercícios que buscavam dar força e vigor à vontade e ao intelecto do jovem filósofo, ou do velho filósofo também. E também preparar o espírito para lidar com as situações da vida. Nós vamos ver isso em textos até mesmo de Aristóteles e de Platão. Por exemplo, se nós pegarmos o Criton, que é um diálogo em que Platão está conversando com um velho Criton, a gente enxerga que Platão está preparado para a morte, enquanto Criton não. Criton ainda é um velho que construiu sua vida a partir de outros conceitos, então Platão tenta de alguma forma trazer uma nova visão a respeito da morte para Crichton, né? Resgatá-lo de tendências ainda materiais, de tendências eh, que afundam o seu espírito. Platão reconhece isso também em outros textos, como no Fedro, por exemplo. Né? Exatamente na Apologia de Sócrates existe um traço até mesmo da filosofia socrática em que se busca a cura da alma. Né? E esses exercícios espirituais eles estão também em Aristóteles, até mesmo no órgão. Se a gente pegar nos tópicos onde Aristóteles descreve a sua dialética, nós vamos ver que ele diz que a dialética é um saber extremamente útil para transformar o espírito humano, para produzir inteligência, né? E por aí sucessivamente. Então, Pierre Hadot adiciona esse conceito fundamental para todos aqueles que desejam conhecer os textos da tradição, para que eles tenham como norte essa ideia de que a filosofia para o mundo antigo ela era cheia de utilidade e cheia de possibilidade de transformação do próprio, digamos, amigo do saber que está ali tentando adentrar ao mundo da sabedoria. Então, essa ideia de que a filosofia ela tinha um caráter formativo é fundamental. Então, a própria hermenêutica dos textos antigos, ela deve entender que o filósofo busca formar e não informar. Então, poucos são os historiadores que dão atenção a esse fator decisivo. Isso é um alerta que o Pierre Hadot dá em algumas entrevistas, principalmente no livro chamado A Filosofia como Maneira de Viver, que é publicado pela Realizações, em entrevistas ao Davidson, por exemplo. E assim, por exemplo, ele até mesmo argumentando em filósofos contemporâneos como Wittgenstein, o Hadot diz, olha, a tese do Wittgenstein deixa bem claro, por exemplo, que o tratado lógico filosófico era um exercício espiritual que o próprio Wittgenstein estava trabalhando. Não tinha o caráter de produzir doutrina, né? Como, por exemplo, a gente verifica na filosofia moderna, né, com Hegel e outros idealistas, por exemplo. Então, há um corpo de regras que precisa ser verificado dentro do conjunto da tradição filosófica. Né? Então, para se ler a filosofia antiga, nós temos de saber quais são essas regras. E assim nós chegamos a esses conselhos que o Pierre Hadot deixa para gente, que eu quero apresentar para você, principalmente se você for um curioso da filosofia antiga ou se for um estudante de filosofia, eu acredito que você pode ter vários, digamos, ganhos conhecendo esses conselhos que o Pierre Hadot dá. Então, primeiro, né, para ler os textos da filosofia antiga, você tem que dar atenção ao sistema de cada gênero literário, né? Você não se escreve da mesma maneira quando se consola, por exemplo, numa carta de um estoico,
né? Quando se exorta, não se escreve da mesma forma. Então, essa diferença de escrita é fundamental para que a gente saiba ver que não que a filosofia antiga ela se difere da filosofia moderna, que é uma filosofia que tenta ser sistêmica, tenta até mesmo sistematizar a filosofia antiga, né? Então, primeira coisa é você deve dar atenção ao sistema de cada gênero literário, né? Reconhecer os gêneros literários para poder entender o que o autor quer dizer. A carta diz algo de uma forma, o discurso diz algo de outra forma, o ensaio de outra forma, assim sucessivamente. O diálogo tem produz sentido de outra maneira. Também, o segundo conselho seria então que é preciso compreender o sentido geral de uma obra e distinguir cuidadosamente o que o autor quer expressar. Isso é uma ideia fundamental de toda a hermenêutica, de todo ato hermenêutico. Você precisa ter uma noção da unidade da obra e ter essa compreensão do sentido geral do que um texto está querendo dizer. Isso vai trazer para você muitos ganhos de leitura e de interpretação. O terceiro conselho é entender que cada obra ela está condicionada a uma tradição, né? Cada palavra que é expressa, ela se manifesta em um horizonte de consciência e a filosofia da mesma forma. Existe um conjunto de saberes que produz o conhecimento filosófico da sua época. Então precisa se reposicionar o texto, né, dentro da sua perspectiva histórica e evitar anacronismos. Se a gente pensar, por exemplo, que Aristóteles produziu os tópicos a partir do saber geral da cultura grega. Ele, então, a investigação, até mesmo a filosofia platônica, os diálogos de Platão, eles levam em consideração tudo que o grego sabe, toda a matema, todo o conjunto de ensinamentos que os gregos tiveram até ali, até mesmo de outros povos, como os povos egípcios, por exemplo, os babilônicos. Tudo isso deve ser considerado, esse contexto, esse fundo histórico, essa consciência histórica da época, consciência cultural da época, é fundamental para que você tenha um domínio, né, da interpretação do texto, para que você possa se empenhar, se engajar de forma mais acertada na hora de tentar recolher um significado de uma determinada obra que você está investigando. Então, o quarto conselho é questionar por que o autor ele se serve de um gênero literário específico. Por que Sêneca escreve em cartas para Lucílio, por exemplo? Por que ele escolhe a carta? Ela parece ser um instrumento formativo pessoal. Isso é pessoal e íntimo. Quer exatamente produzir um efeito no íntimo e no âmago do seu leitor. Né? Quer fazer com que o espírito do leitor seja, de alguma forma, tomado pelas ideias que o autor quer transmitir, por exemplo. Né? Qual é o público que visa ser formado e informado com o texto filosófico? Né? Você precisa verificar quais são as adaptações para cada audiência. Né? Porque um gênero literário ele tem precisamente uma estreita ligação com um público específico. Se nós pegarmos os escritos de Aristóteles, nós vamos ver que a retórica ela é um texto voltado para o público maior, para o público comum, enquanto a metafísica já é um texto voltado para os discípulos mais próximos, para os discípulos que estão, digamos, mais avançados no caminho da filosofia. Vamos ao quinto conselho que diz que, que lança uma pergunta, na verdade, que é você tem que saber, né, qual é a grande exortação a si mesmo que o autor expressa em seu texto, né, compreender a profunda intenção e a expectativa de ação do autor. Então, essa ideia de que, por exemplo, o autor ele deseja sempre corrigir algo, corrigir um problema da alma, uma doença que assola o leitor e talvez já tenha assolado até o próprio autor. E isso vai fazer com que a gente entenda exatamente o caráter formativo da filosofia que está sendo descrita pelo texto da filosofia antiga, né? Pelo texto tradicional, pelo texto da tradição. Então, se a gente verificar que Platão quer corrigir o problema político da sua época, por exemplo, com a República,
né? Os males da democracia ateniense, ele tenta, de certa forma, transformar a partir de uma reflexão sobre as bases estruturais do poder. Então, nós vamos ter uma noção bem mais clara do que o texto está querendo dizer e de como aprender a mensagem que ele está querendo transmitir. No sexto conselho, o Ador diz que nós devemos relembrar que todo filósofo fala em relação a outro filósofo. Muitas vezes é uma reação negativa e outras vezes é positiva, mas positiva em partes também podem ser essas reações. Um filósofo muitas vezes responde a um outro filósofo. Nós vemos, por exemplo, como Schopenhauer responde a Kant e responde a Platão, por exemplo, que são duas de suas maiores inspirações para escrever o mundo como representação, né? Também utilizando a filosofia vedântica. Um quarto conselho, ou sexto conselho, perdoe, opa, desculpe, me confundi. O sétimo conselho visa sempre a, a objetividade, né? Visa saber que você, como hermeneuta, como estudante, como leitor, tem que estar sempre, sempre buscar a objetividade na sua interpretação, né? Verificar qual é o intuito verdadeiro do filósofo e sempre caminhar em busca da verdade. Embora se saiba que nós muitas vezes nós temos limites de compreensão e limites de compreensão até mesmo da verdade. Não se pode abdicar da possibilidade de se compreender um texto, do contrário, não se necessita nem lê-lo, de certa forma, né? Então, porque do contrário, a escrita vira vazia, a leitura fica vazia em termos de formação e até aí em termos de informação também. O oitavo conselho é que nós devemos fazer um julgamento adequado e objetivo em primeiro lugar, né? E apenas depois realizar um julgamento de valor de uma obra, questionando-se que o que o ensinamento tem a dizer para a nossa vida, né? É o retorno à mensagem à subjetividade, da mensagem para a subjetividade. Por exemplo, quando a gente é muito comum a gente estar lendo um texto e muitas vezes ter um autor antipatizado por um público, mas nós acabamos por ignorar o que esse autor diz porque nós temos um preconceito em relação a ele. Esse conselho busca exatamente fazer com que nós estabeleçamos um certo limite para os nossos preconceitos e que nós possamos primeiramente entender o que o autor diz para só depois julgá-lo o valor do texto ou do que ele diz, né? E verificar, por exemplo, até que ponto que o que o autor diz, ele pode ser relevante para a nossa vida, né? Até que ponto nós podemos pegar essa mensagem e trazê-la para a nossa subjetividade, para o nosso coração. O, novo, o nono conselho diz que nós devemos esforçar-nos para elevar a mensagem a uma perspectiva universal, né? Por exemplo, embora a universalidade ela seja um ideal, né, seja um, digamos, um objetivo máximo, às vezes é vazio a orientação, né? Às vezes essa orientação parece ser vazia, parece ser inócua. É uma orientação de perspectiva universal todo ensinamento e todo ensinamento educativo, né? O espírito educativo é o que é movimentado por essa possibilidade de que algo pode, que um saber pode ser universal, de que um conceito pode ser universal. E assim nós chegamos ao o antepenúltimo conselho que o P.R. Hadot nos dá. Ele diz que o sentido do texto do filósofo antigo vai ser sempre um sentido antigo. E isso nós precisamos ter em mente para que nós possamos evitar anacronismos. Embora nós identifiquemos a possibilidade de utilizar um saber dito por um filósofo e universalizá-lo, nós também devemos reconhecer que há limites e limitações temporais para o que um autor diz, né? Isso não quer dizer que, por exemplo, também o fato desse texto ser antigo e o seu sentido ser antigo, que ele não possa ser atualizado, né? Que não possa inspirar uma atitude atual.
as cartas dos estoicos podem ser fundamentais para a gente aprender a lidar com as inconstâncias da vida, né? E auxiliar na nossa própria formação. Então, por isso, você precisa de uma identificação contemporânea dos contextos e verificar como é que um texto antigo ele pode se adaptar ao contexto contemporâneo. E isso requer um certo empenho do nosso intelecto, um certo esforço nosso quando já estiver nessa fase avançada da leitura, da interpretação. O 11º conselho diz o seguinte: diz que nós devemos distinguir a atitude concreta da atitude ideológica para atualizar essa mensagem, né? Preciso depurar tudo aquilo que marca a época da mensagem e verificar apenas o seu elemento universal, o seu elemento perene, de alguma forma tentar desmitologizar a mensagem de um autor. Há a possibilidade de fazer isso segundo o Pierre Hadot. Nós devemos buscá-la exatamente tentando eliminar os aspectos contemporâneos do autor, né? O aspecto de sua época e tentá-lo vislumbrar no horizonte contemporâneo, né? Nosso. O 12º capítulo diz que nós devemos, ou o 12º conselho, estou lendo muitos livros, então acabo ficando confuso às vezes com os números e as diversas seções que tenho lido. Mas vamos ao 12º conselho, diz que nós devemos ir ao encontro do posicionamento interior e da atitude concreta. Ou seja, nós devemos verificar até onde a mensagem ou a mensagem apresentada por um autor, ela implica em relação à nossa vida, né? E verificar que existe uma atitude de acolhimento necessária do presente, por exemplo, no epicurismo, em que nós podemos verificar que a mensagem de Epicuro pode ser válida de alguma forma, e também como pode ser válida a atitude de um estoico, né? E de não se deixar esmagar com as preocupações do futuro, né? Então, verificar esse encontro interior em uma atitude concreta, verificar como a filosofia ela se constrói numa tentativa de levar o seu estudante a conhecer e a empregar a força do seu aprendizado na vida, como isso pode, de certa forma, transformá-lo, é fundamental para entender o texto antigo. Então, esses conselhos do Pierre Hadot eu acho extremamente importantes para todo estudante de filosofia antiga e também os apreciadores, digamos, não profissionais desse tipo de literatura. Essa foi mais uma aula do nosso podcast. Chegou ao final. Eu agradeço a sua atenção. Eu peço que você compartilhe, que você apoie a nossa campanha no Apoie-se. Tá o link tudo na descrição e você pode compartilhar com seu amigo. A gente também tem um canal no YouTube e ouça, e eu espero que tenha gostado. Qualquer coisa, comente e mande para o seu coleguinha para dar mais força ao nosso projeto.